Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Gente, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Ainda de pé como você está? Quem trouxe a sua Bíblia? Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 25. Minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Que noite maravilhosa nós tivemos ontem. E eu tenho certeza que Deus tem mais para fazer aqui hoje. Uma honra poder estar cultuando com vocês. Ontem eu não consegui ter esse privilégio por conta que eu acabei chegando tarde, mas muito feliz de poder cultuar com os irmãos. E que culto maravilhoso, irmãos. Só não sente a presença de Deus quem não quer. Cada detalhe desse culto, cada cuidado, foi algo assim muito especial para mim. Eu achei incrível a questão do carinho da liderança com os adolescentes. Irmãos, eu não sou muito fácil de chorar não, mas hoje estava fácil, porque eu achei muito forte isso, muito bonita a cena. É muito bom vermos que ainda tem irmãos e irmãs que cuidam dos nossos adolescentes, que cuidam da gente, né? É sempre muito especial ver isso num tempo onde o mundo vem investindo pesado nos adolescentes, nos jovens, nas crianças. Termos irmãos que cuidam, que se importam, é essencial. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Gilberto Rodrigues, irmã Lídia, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por toda a liberdade com o que estão me dando. Estou me sentindo muita vontade para pregar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Presbítero Antônio Henrich. Hoje eu estou... Irmã Carla Henrich. Eu queria dizer para a irmã Carla que se ela sentiu falta da toalhinha dela, eu peguei sem querer. Desculpa. Eu vi uma toalhinha branca lá, eu falei, eu acho que é a minha, né? Aí eu peguei, depois que eu vi o nome lá, eu falei, não, meu nome não tem Henrich, não. Meu nome não é chique nesse nível, não. Então, obrigado pelo convite, obrigado, meu irmão. Que Deus vos abençoe, irmão Daniel, irmã Marielle, a todos os irmãos. Eu sou muito ruim de memória, gente, muito ruim mesmo. Mas a todos os irmãos que estão me ajudando, que estão me dando um auxílio, irmão Eduardo, o outro irmão policial também, que eu esqueci o nome dele, mas que também está sendo bênção a todos. Rômulo, obrigado. Tudo polícia. Eu falei para ele, rapaz, é melhor ninguém querer fazer nada dentro da igreja, senão o negócio estreita aqui. Só polícia, irmão, muito forte. Enfim, que Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Gilmar, meu amigo, muito bom revê-lo junto com toda a sua família. Eu esqueço o nome da cidade do senhor que eu tive lá. Porto Xavier. Foi muito bom também. Jesus salvou almas. Vivemos duas noites extraordinárias. Então, meu muito obrigado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 25. Os irmãos acharam? Amém. O texto diz assim: Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele.
João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso, prometo que eu serei breve. Pedir perdão aos irmãos que ontem chegaram para comprar livros. Irmãos, na pressa, vocês têm que me perdoar. Eu passei no hotel ontem, rapidinho, já tive que me arrumar para vir para cá. Então, na pressa, eu acabei deixando alguns livros no hotel. Mas hoje eu trouxe todos os que estavam lá no hotel, tá? Trouxe os meus livros, acho que tem 3 ou 4 livros meus. Tem um que eu falei ontem que o pessoal ia procurar, eu sabia que tinha, sempre tem na igreja, que é o encalhado, né? E é engraçado, pastor, que eles vêm comprar o livro, né? E eles vêm comprando o livro todo escondido, assim. Tem aquele livro lá? Que livro, varão? Aquele. Eu falei, qual, irmão? Aquele lá, que tá com problema e tal. Eu falei, já sei quem tu é, profeta, o anjo já revelou já. Enfim, tem esse livro para os encalhados, tá bom? Em nome de Jesus, você vai sair desse vale do encalhamento esse ano. Trouxe também para você que namora, casado, noivo, Diário do Amor Inteligente. Também tem alguns devocionais e sobrou cones trufados também. Você já sabe, né? Não engorda, quem é feio fica bonito e quem está encalhado casa. Tem gente que melhorou a feição porque comeu o cone ontem. Eu já estou percebendo que você está melhorzinho, em nome de Jesus, você já está mais bonito. Olha para alguém aí e diz: Deus vai te usar para pagar um livro e um cone para mim. Diz isso para ele. Ai dele se ele não pagar esse cone e esse livro, viu, irmão? Gente, vai estar lá embaixo, tá bom? Lá embaixo vai estar sendo vendido. E é isso. Quem me ouve, diga amém. Quem estava ontem aqui sabe do que eu estou falando. Eu começo bem lento, quase parando, mas depois eu vou pegando o ritmo. Eu falei que eu não ia fugir do tema. João Batista teve um ministério poderoso. E isso mesmo sendo um homem de hábitos completamente estranhos. As vestes desse pastor eram estranhas. Seu estilo era diferente. Ele vestia peles de camelos. Seu cardápio era estranho, pois ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele escolheu o deserto para exercer o seu ministério. Quem é o pastor que deseja abrir uma igreja no deserto? Quem é o empresário que monta uma empresa no deserto? Quem é o ser humano que decide construir uma casa no deserto? Deserto é ruim para morar, ruim para trabalhar, ruim para plantar, ruim para construir. Independente do horário que fosse o culto do pastor João Batista no deserto, o clima era completamente desfavorável. Digamos que o culto do pastor João fosse pela manhã, culto matinal. Era ruim porque o calor era absurdo. Mas se fosse à noite, o frio era extremamente congelante. Uma prova que revela o calor pela manhã no deserto e o frio à noite no deserto é o próprio Deus colocando nuvem de dia e coluna de fogo. Nuvem de dia para a manhã, coluna de fogo para a noite, para de dia livrar o povo do calor e à noite aquecê-los.
O deserto não tem privilégio, gente. Uma igreja no deserto não tem ar-condicionado, não tem bebedor, não tem banheiro, não tem poltrona, não tem conforto, não tem luxo. E foi lá aonde o pastor João resolveu plantar uma igreja. E a Bíblia diz que multidões afluíam dos centros urbanos para ouvi-lo. Sabe o que é interessante? É que todo culto a mensagem era a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o enunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A mensagem nem era dele, era de Isaías. Todo culto a mensagem era essa. Todo domingo, todo congresso, todo aniversário da igreja. Agora pensa comigo: um pastor estranho, com hábitos estranhos, com uma igreja no deserto, e a mesma mensagem sendo pregada todo culto. E ainda com tudo isso, o número de conversões só aumentava. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui no meu lado esquerdo, por favor. O número de conversões só aumentava. O Rio Jordão tinha se tornado a segunda casa do pastor João, porque ele estava sempre batizando pessoas. E qual era o diferencial desse homem chamado João Batista? Simples: João era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio de coragem, mas ao mesmo tempo humilde. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um legado e seu ministério foi vitorioso. Ele não era apenas um eco para reproduzir um som incerto, mas ele era uma voz. Ele não era um profeta da conveniência, mas um arauto do Altíssimo. João Batista exerceu o seu ministério com um propósito claro. Ele foi chamado para ser o precursor do Messias. E João jamais se deixou seduzir pelo orgulho a ponto de querer atenção para si mesmo. Ele sabia que o seu papel era claro: preparar o caminho para o Senhor e apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sempre foi ciente disso, tanto que ele fazia questão de falar: olha, eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vem após mim, ele é muito, mas muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de amarrar ou desamarrar as alparcas dos seus pés. E sim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Inclusive, esse texto que nós acompanhamos constitui o último testemunho de João Batista nesse evangelho a respeito de Cristo. Enquanto o seu ministério se retirava de cena, o ministério de Jesus ia para a linha de frente. Apesar de João Batista ter adquirido fama em muitos lugares em Israel e ter sido aceito de modo geral pelo povo comum da terra, bem como por aqueles que eram socialmente marginalizados, a fama não subiu à cabeça de João Batista. A reação de João demonstra o porquê Jesus considerava João o maior homem depois de Adão. Olha o legado do ser humano, olha a ficha do ser humano. Jesus considerava ele o maior homem desde Adão, porque João Batista não só evitou cair em alguma armadilha de seu ego, mas ele também corrige os seus discípulos ao esclarecer que todos os líderes servem segundo a vontade de Deus. O ministério de João Batista sempre foi apresentar Jesus como Cristo, revelando que Jesus Cristo é o autor da verdade, e opor-se a ele é se opor à verdade, porque o Filho de Deus é o governante supremo de tudo que existe. Opor-se a ele é escolher a sua ira. Nesses versículos onde está o tema dessa festividade, João Batista dá 5 razões para a superioridade de Cristo. Ele prova por 5 motivos. Primeiro, Cristo tinha origem celeste. Segundo, Cristo sabia de antemão o que era verdade. Terceiro, o testemunho de Cristo estava de acordo com Deus. Quarto,
Cristo experimentou o Espírito Santo em ilimitada medida. Quinto, Cristo era supremo porque o Pai soberanamente lhe havia concedido essa posição. O versículo 22 do capítulo 3 começa falando de Jesus. Depois de ter instruído Nicodemos, Jesus parte para a Judeia. Quando ele vai para a terra da Judeia, os seus discípulos o acompanham, pois estes eram os que continuaram com ele em suas tentações. Jesus, depois de iniciar o seu ministério público, viajou muito e se mudou frequentemente, assim como os patriarcas em suas estadias passageiras. Assim como era uma boa parte de sua humilhação o fato de que ele não tivesse uma moradia certa. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mas também o fato de Jesus viajar muito era provando que ele estava em constantes jornadas como Paulo. Esse também era um exemplo da sua aplicação incessante no trabalho pelo qual ele veio ao mundo e que ele viajava muito para realizá-lo. Jesus deu muitos passos cansativos para fazer o bem às almas. O sol da justiça percorreu grandes circuitos para difundir a sua luz e calor. Ele foi para as terras da Judeia não somente para ter mais privacidade, mas para ser mais útil. Porque a maior vantagem do ser humano é ser útil, tanto para Deus quanto para os homens. Quem dera se todos entendessem essa verdade. Só que as pessoas preferem ser grandes do que ser úteis, e aí acabam se tornando grandes inúteis. Mas isso é outra mensagem, vamos lá. Vamos continuar acompanhando o texto. Versículo 22, o texto diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. João batizava também em Enom junto a Salim. Esses são lugares que não foram mencionados em nenhuma outra passagem, e por esse motivo, os eruditos estavam completamente perdidos quanto a onde encontrá-los. Mas onde quer que fosse esse lugar, João destacava-se de um lugar a outro. Ele não achou que houvesse alguma virtude no Jordão, porque Jesus foi batizado ali, então ele tinha que permanecer ali. Não. Quando João vê oportunidade, ele se muda para outras águas, porque os ministros precisam seguir as oportunidades. Não podem ficar parados numa inércia, não podem ficar travados num comodismo. Perceba que a possibilidade de conflito entre João e Jesus, ela é intensificada pelo fato de ambos estarem empenhados no ministério um próximo do outro. Pelo fato do batismo ser mencionado no versículo 22, Jesus talvez tenha estado próximo de Jericó, perto dos lugares rasos do Jordão, enquanto João se encontrava a uma pequena distância ao norte, batizando em Enom. Uma coisa que eu acho interessante aqui, e que lá na frente nós vamos acompanhar, é a inveja dos discípulos de João, porque o povo está indo atrás de Jesus. Mas entenda, o número de pessoas que João batizou diminuiu, mas ainda não zerou. Vou falar de novo que eu quero que você guarde isso. O número de pessoas que João está batizando diminuiu significativamente, mas não zerou. Então ainda tem pessoas para serem batizadas, ainda tem pessoas para participarem do discipulado, porque sempre existirá trabalho suficiente para todas as mãos. Os ressentidos e cansados, eles se sentarão e não farão mais nada quando eles viram que perderam o brilho, quando eles viram que não estão mais sendo chamados para os grandes congressos, quando eles viram que não estão sendo mais chamados para as grandes oportunidades. Mas João nos ensina que, mesmo que tenhamos apenas um talento, nós devemos prestar conta do uso que fazemos dele, e quando percebermos que nossa vez está passando, ainda assim devemos continuar até o fim. Tem gente que pensa que se ele não cantar no congresso, ele não está cumprindo o ministério.
Tem gente que pensa que se ele não pregar para multidões, o ministério dele está sendo mal sucedido. Mas quem foi que disse que o que Deus projetou para você envolve multidões? Quem foi que disse que o que Deus projetou para você envolve grandes catedrais? Porque às vezes o projeto de Deus para você envolve apenas 2 ou 3 pessoas. Quer um exemplo? Eu vou te provar. Noé foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Noé talvez foi o maior missionário da Bíblia depois de Jesus. Mas sabe como foi que Noé passou a se tornar o maior missionário de todos os tempos depois de Jesus? Ganhando a sua família. Noé passou 120 anos pregando, não ganhou ninguém de fora, mas não perdeu ninguém de dentro. Noé passou 120 anos pregando, não teve um de fora que se converteu, mas na hora de entrar na arca, entrou Noé, entrou família, entrou filhos. Porque às vezes o que Deus tem para nós pode envolver 2 ou apenas 3 pessoas, e não há problema nisso, porque é melhor ser útil para 3 do que ser inútil para 10. Talvez você está tão cego pelas grandes oportunidades que você está perdendo as pequenas. Está desejando tanto pregar nas grandes catedrais, mas está perdendo a chance de pregar na escola. Está desejando tanto cantar nas grandes igrejas, mas está perdendo a chance de cantar na faculdade, no trabalho. Porque o número pode ser menor, mas ainda tem gente para batizar, João. Ainda tem gente para discipular. Ainda tem gente para evangelizar. Ainda tem gente para pregar. Você sabia que tem gente que não veio para esse culto aqui simplesmente porque faltou um Jesus te ama? Você sabia que tem gente dentro da tua escola que ele só precisava de um Jesus te ama para estar nesse culto? Que ele só precisava de um vamos para o culto hoje para ele vir? É tarefa dos João Batistas entender, ainda que o número diminuiu, ainda tem gente para discipular, ainda tem gente para pregar. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer para ele: você acha que você já pregou para todo mundo que você tem que pregar? Diz isso para ele. Não, irmão, me ajuda aí, diz com vontade, diz com graça. Diga para ele: você acha que você já evangelizou todo mundo que você tem para evangelizar? Você acha que você já discipulou todo mundo que você tem para discipular? Você acha que você já fez tudo que você tinha que fazer? Então pode orar para Jesus te recolher, irmão. Você já fez tudo que tinha que fazer. Mas é isso a diferença de João Batista. É por isso que enquanto os discípulos de João brigam, Jesus e João estão batizando. Porque enquanto uns estão preocupados com a fama, outros estão preocupados em ser úteis diante de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu falei aqui ontem, quem acostumou a ser útil, quem se preocupa em ser útil diante de Deus, ele não está preocupado com a fama, com a cadeira, com o título, com a posição. Por quê? Porque ele está dizendo: eu quero ser útil. Não importa se é pregando no púlpito ou se é limpando o banheiro da igreja, eu quero ser útil. Não importa se é cantando, solando hino ou se é varrendo a igreja, eu quero ser útil. Por quê? Porque quem é útil nas grandes igrejas, é útil nas pequenas, é útil aonde ele passa. Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Aleluia. Versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Se contássemos exclusivamente com a narrativa dos evangelhos sinópticos, nós poderíamos pensar que o ministério de Jesus só começou depois que João Batista foi lançado na prisão. Mas esse texto revela que provavelmente as atividades de Jesus tiveram começo 6 meses antes dessa ocorrência. Por consequência, o ministério de Jesus e o ministério de João começaram a ocorrer paralelamente durante algum tempo. O batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo de preparatório. Seu propósito era conduzir as pessoas ao arrependimento e preparar o caminho para o Senhor. Os vales eram aterrados, os montes eram nivelados, os caminhos tortos endireitados, os caminhos escabrosos aplanados, e Jesus estava na mesma região batizando. É bem verdade que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então agora tem o precursor do Messias e o Messias exercendo o ministério paralelamente, tanto geográfico como temporalmente.
Esse fato provoca uma espécie de ciúmes nos discípulos de João Batista. Versículo 25: houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Alguns discípulos de João Batista começaram uma discussão, a princípio em nível doutrinário, a questão da purificação, mas logo passaram para o nível pessoal. Por quê? Porque a verdade é que os seguidores de João estavam especialmente perturbados pelo fato de tantos estarem procurando por Jesus, enquanto antes procuravam a João. Observe quem estava discutindo: os discípulos de João e um judeu que não havia se submetido ao batismo. Matt Henry diz que, olhando o contexto, parece que essa discussão é lançada pelos discípulos de João. Perceba, é os discípulos de João que começa a confusão. É os discípulos de João que começam a discussão. E esse era um sinal, uma prova de que eles possuíam mais zelo do que prudência. Escute isso: as verdades de Deus têm sofrido por conta da impulsividade de pessoas que querem defender antes de fazer. Muitos são zelosos aos rituais, mas poucos são prudentes. Muitos sabem o que fazer, mas poucos realmente fazem. Muitos gostam de estar na igreja, se arrumam para vir à igreja, defendem as placas de suas igrejas, brigam por causa dos cantores e pregadores das suas igrejas, mas se esquecem de ser igreja. Homens que são meninos na fé, que agem sem maturidade, sem graça, sem equilíbrio, e às vezes se gabam por ter nascido na igreja, mas nunca nasceram em Cristo. Às vezes se gabam por ser pessoas que têm 50, 60 anos de idade, mas agem como se tivesse 15. Fica com discussões sem sentido, que não agrega nada, que não multiplica nada, que só divide. É por isso que Muhammad Ali diz que aquele que aos 50 anos age como se tivesse 20, perdeu 30 anos da sua vida. É por isso que tem muita gente que envelhece, mas não cresce, até porque envelhecimento é obrigatório, mas amadurecimento é opcional. Qual seria o objetivo dessa discussão, gente? Tentar forçar pessoas a crerem no que nós cremos acaba trazendo divisões. O certo é ensinar, forçar não. Existe uma frase que diz assim: não se mata barata com espingarda. Por quê? Porque você destrói a casa e ainda deixa viva a barata. Tentar forçar pessoas a crerem no que cremos traz divisões. Jimmy Swaggart diz que essa confusão era de muito ruído e poucas nozes. Não havia razão para essa discussão, porque Jesus e João estavam andando juntos, no mesmo propósito, no mesmo acordo. Mas a verdade é que os discípulos de João estavam preocupados com a posição em declínio do seu líder, porque agora as multidões seguiam a Jesus. Eles estão confundidos, estão agitados, estão inflamados pelo ego, a ponto de eles chegarem em João e dizer: Rabi, aquele que estava com você, foi batizado por você, agora está disputando com você, e quer saber? Você está perdendo, porque todos estão indo ter com ele. Você vai tolerar isso? Você vai aceitar isso? Perceba que o desejo de causar controvérsia proporciona essas oportunidades, porque é comum que os homens, quando se encontram presos no calor da disputa, se lancem sobre aqueles que não lhe fazem mal. Se esses discípulos de João tivessem comprometido com o que realmente importa, eles não iam atrás de confusão, eles não iam atrás de briguinha. Mas não existe coisa pior do que o religioso que desenvolve esse preconceito religioso. Por quê? Porque ele vive convencido de que ele está com a razão, de que Deus está ao seu lado e no mesmo nível dele. Guarde o que eu vou falar para você aqui. Quando o ativismo religioso toma o lugar da devoção espiritual, nada
nada sobra, exceto uma alma fria, miserável e vazia. A inveja consome tanto esses discípulos de João, que eles não chamam Jesus pelo nome, eles chamam Jesus de aquele que o Senhor batizou. Tudo isso motivado pela inveja. Por quê? Porque a inveja fornece a lama que o fracasso atira no sucesso. João Crisóstomo, mais conhecido dos pais da igreja grega em Antioquia Síria, alerta: assim como a traça corrói a roupa, a inveja consome o homem. Para eles, Cristo, ao batizar, está sendo presunçoso, está sendo responsável. Sabe o que é que eles estão pensando? A mente deles é como se João já tivesse feito o seu ritual, já tivesse o seu monopólio estabelecido, já tivesse uma patente pela invenção. Então para eles não é mais evangelho, para eles se tornou profissionalismo. Não é mais sobre o que João prega, mas é sobre o que eles se tornaram. Não é mais evangelho, é evangelho, porque não há espiritualidade aonde se impera o egoísmo. Santidade que não leva em consideração o amor a Deus e ao próximo tem outro nome: satanidade. Infelizmente, gente, a vaidade tem ganhado terreno dentro da igreja cristã. Pentecostais estão se gabando de serem os mais espirituais, protestantes históricos estão se gabando de seu conhecimento, uns estão se gabando das suas vestimentas mais santas, outros estão se gabando do seu modo de se vestir normal, porque eles dizem que não são alienados. E nessa guerra de vaidades, quem está perdendo é a obra de Deus. Quem está perdendo é a obra. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer assim: será que a forma que você está fazendo a obra de Deus não está destruindo a obra de Deus na sua vida? Diga isso para eles, diga isso para ela. Será que a maneira que você está fazendo a obra de Deus não está destruindo a obra de Deus na tua vida? E eu deixo um conselho aqui: respeite a igreja, respeite a noiva do Cordeiro. Altar não é palco, igreja não é casa de show. Aqui não é sobre quem lucra mais, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos parar com essa palhaçada que a gente está vendo, aonde não estão subindo mais no altar profetas, aonde não estão subindo mais no altar porta-voz de Deus, aonde não estão subindo mais no altar homens e mulheres de Deus, estão subindo no altar pilantras, cafajestes, que não tem vida no altar, que não tem mão na obra, que não se empenham em fazer as coisas de Deus, que estão tratando a igreja como fruto de produto financeiro. Deus vai desmascarar essa raça. Quem pode adorar? Aleluia. Versículo 27. João respondeu e disse: eles achavam que João ia olhar e dizer: quem é que ele está pensando que é? Vai vir batizar perto de mim? Vai vir fazer tudo perto de mim? Aqui não. Antes dele chegar eu já estava. Eles achavam que João ia falar isso. Aí João já começa dizendo: o homem não pode receber coisa alguma se lhes não for dada do céu. Aqui João já está dizendo: foi Deus que me deu o dom, foi Deus que me fez um pregador, foi Deus que me fez um profeta, foi Deus que me fez uma voz, foi Deus quem deu o interesse, que despertou o amor e a estima das pessoas. E se agora o interesse diminuiu, seja feita a vontade de Deus, porque aquele que dá também pode tomar. Eu posso te dar um conselho: quando Deus nos der algo,
receba realmente como algo que Deus te deu. Então, se Ele te deu, Ele pode tomar na hora que Ele bem quiser. E João ainda está provando: foi o céu quem enviou Jesus. Por quê? Porque a tarefa dos ministros será totalmente perdida, a menos que a graça de Deus a torne efetiva. Por quê? Porque se não for pela graça, os homens não entendem o que é mais explicado, nem acreditam no que é mais evidente. Mas se é algo que é concedido do céu, tem crescimento, tem resposta, tem resultado. Aí o versículo 28, João diz: vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante deles. Perceba, na primeira parte da resposta, João lembra que todos os homens estão em última análise sujeitos à soberania de Deus. Na segunda parte, ele deixa claro o seu verdadeiro relacionamento com Cristo, lembrando aos seus seguidores uma afirmação anterior: eu não sou o Cristo. O interessante é que nós vemos Jesus com afirmações do tipo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, provando afirmações diretas da divindade de Jesus. Mas da mesma maneira aqui, a forma negativa da frase de João está dizendo: enquanto ele é, eu não sou. Eu não sou. Porque a gente está acostumado ao título vir antes do nome. A gente está acostumado as pessoas olharem e dizer: quem você é? Ah, eu sou pregador, pastor, conferencista, não sei o que, sou tal coisa. Mas João não. Eu imagino os obreiros, as ovelhas de João chegando e dizendo assim: pastor, o senhor quer que a gente chame o senhor de quê? De profeta, de sacerdote, de líder, de pastor, de reverendo? João diz: faz o seguinte, me chama de voz. Me chama de voz que clama no deserto, que tá bom demais. Por quê? Porque nem as palavras são minhas. Eu só sou a voz, mas quem fala é eles. Eu sou só a voz, mas quem fala é eles. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho se constitui por saber quem ele é e quem eu não sou. Evangelho é entender: eu prego, mas eu não tenho poder para salvar ninguém. Eu prego, mas eu não tenho poder para restaurar ninguém. Eu prego, mas eu não tenho poder para curar ninguém. Eu não sou. E o que você é, pregador? Eu sou o que Paulo diz que eu sou. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas quem ele é? Ele é aquele que me livra da morte. Ele é o libertador. Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Aleluia. João Batista está dizendo: gente, eu não vim para ser o Messias, eu vim para ser o precursor. E o que o precursor faz? Ele abre o caminho e se retira. Ele aponta para o Messias e sai de cenas. Ele não tenta ofuscar aquele que veio proclamar. João veio como profeta sobre a antiga aliança. Jesus veio como mediador da nova aliança, que foi firmada pela sua morte sacrificial. João começa o seu ministério com grande popularidade, enquanto Jesus estava na obscuridade. Mas quando Jesus começou seu ministério, João entende: é hora de se retirar da linha de frente e de se alegrar com o crescimento do meu mestre, com o crescimento do meu noivo. Aleluia. Versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Gente, na Judeia, mas não na Galileia, era costume haver dois amigos, um em favor do noivo, um em favor da noiva. Eles eram os responsáveis pelos arranjos da cerimônia, de todos os detalhes, de todas as tarefas, e finalmente eles eram os responsáveis por conduzirem o casal até a câmara nupcial. Por ocasião da festa do casamento, eles ofereciam presentes,
cuidavam do noivo, cuidavam da noiva, e após o matrimônio, era dever dos amigos do noivo manter os termos apropriados entre o casal, defendendo a fama da noiva. Nos escritos rabínicos, Moisés é referido como amigo do noivo, que conduziu a noiva Israel ao encontro de Jeová no Sinai. Esses escritos também descrevem Miguel e Gabriel como quem exerceu tais funções no caso de Adão e Eva. Nesses escritos rabínicos, o próprio Jesus usou essa metáfora com respeito a si mesmo, aonde ele aparece como noivo. Paulo desenvolveu uma metáfora no que diz respeito à igreja como a noiva, Jesus como noivo e ele como amigo do noivo. Essa imagem é simbólica e ela é novamente repetida no Novo Testamento, nos textos de Apocalipse 21, verso 2, e no capítulo 22, verso 17, que diz: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Cristo é o esposo. Ele alcançou o trono das afeições dos homens, e é a ele que deve ser trazida a esposa. Cristo tinha sido profetizado no Antigo Testamento como o esposo. O Verbo se fez carne para que a disparidade da natureza não fosse um obstáculo. Existe uma provisão para a purificação da igreja, para que a depravação pelo pecado não seja um obstáculo. O que é que ele faz? Ele desce à terra, ele resolve amar a igreja, e ele voltará para se casar com a igreja, porque ele tem a esposa, ele tem o amor da esposa, ele tem o compromisso da esposa. A igreja está sujeita ao esposo, e João mostra: eu como amigo do noivo, eu não me sinto apenas realizado, mas eu sinto que eu também realizei a minha missão. Por quê? Porque realizar missões sem encontrar o seu devido propósito é se tornar frustrado. Melhor do que as realizações é se tornar realizado. Agora entenda: 4 dos maiores homens da Bíblia enfrentaram esse problema de comparação e competição: Moisés, João Batista, Jesus e Paulo. E eu vou falar algo aqui, eu quero que você entenda. Muitas vezes um líder sofre mais com seus discípulos zelosos do que com seus inimigos. Vou falar de novo. Muitas vezes um líder sofre mais com seus discípulos zelosos do que com seus inimigos. Por quê? Porque os discípulos zelosos, eles... Pregador, mas é que eu tenho diploma. Então faz o seguinte: desce com teu diploma para ele crescer. Pregador, mas é que eu tenho faculdade. Desce com a tua faculdade para ele crescer. Pregador, mas você não sabe quem eu sou. Independente de quem você é ou deixa de ser, desce para ele crescer. Pregador, mas você não sabe de onde eu vim. Agora você está aqui, então desce para ele crescer. Pregador, mas antes eu era tranqueiro, aceitou Jesus, agora é crente. Então desce para ele crescer. Quem tem que crescer é ele. Quem tem que brilhar é ele. Quem tem que aparecer é ele. Olha para alguém aí, dá um toque em alguém. Se ele estiver dormindo, dá um glória a Deus no ouvido dele e diga: está na hora de deixar Jesus aparecer um pouquinho mais na tua vida. Diz isso para ele. Não, irmão, melhor isso aí. Tem gente que não está falando. Você está sem coragem? Diz isso para ele: está na hora de deixar Jesus aparecer na tua vida. Está na hora de deixar Jesus resplandecer na tua vida. Está na hora de deixar Jesus crescer. Mas eu tenho talento, deixa teu talento e desce. Mas eu tenho fama, deixa a tua fama e desce. Mas eu tenho seguidor no Instagram, deixa o teu seguidor e desce. Mas eu tenho contato no WhatsApp, sem contato ou com contato, desce. Porque quem brilha ainda é ele. Mas eu tenho dons, desça com os teus dons. Mas desça, desce. Segura o teclado rapidinho. A gente precisa entender: não é porque eu tenho dons, não é porque eu tenho voz bonita, não é porque eu prego, não é porque eu tenho uma boa oratória, não é porque eu tenho um bom curso, que eu tenho que sair por aí no automático. Se eu não descer,
se eu não diminuir, ele não vai crescer na minha vida. E eu vou falar algo aqui: você que pensa que teus dons é suficiente, você que pensa que teus talentos são suficientes, pega essa: a nossa eficiência sem a suficiência de Cristo é pura deficiência. Vou falar de novo, hein? A nossa eficiência sem a suficiência de Cristo é pura deficiência. Tem um hino que diz mais ou menos assim: eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Diga mais: mas sem Deus, mas sem eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus, mas sem Deus, eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas aí tem uma parte que diz assim, ó: do que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. Do que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Do que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. Do que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Não adianta, irmão. Teu talento não adianta se não tiver Ele. Tua capacidade não adianta se não tiver Ele. Não adianta você ser grande, porque se a presença dEle não tiver na tua vida, você não chega a lugar nenhum, não pisa em lugar nenhum. Mas se Ele estiver com você, eu encerro, mas eu quero destacar para vocês uma frase que um homem chamado Warren Wiersbe disse há muito tempo atrás. Ele escreveu várias notas da imprensa e comentários sobre livros e também folhetos sobre congressos passam pela minha mesa, e por vezes aquilo que eu leio me causa perturbação. Por quê? Porque poucos palestrantes e escritores são pessoas comuns. Quase todos são conferencistas mundiais, palestrantes de renome, que já se dirigiram a enormes plateias, são sempre altamente requisitados, e a descrição de seus ministérios bem-sucedidos humilhariam até mesmo o apóstolo Paulo. Por quê? Porque pela teologia, quanto mais o homem sabe, menos ele é. Pela filosofia, quanto menos o homem é, mais ele quer ser. Mas eu dou graças a Deus que uma certa vez um pastor presbiteriano de Melbourne, na Austrália, apresentou um homem chamado Hudson Taylor com uma porção de qualidades e adjetivos e disse que ele era grande, e usou especialmente a palavra grande. Mas quando Taylor foi ao púlpito, ele disse calmamente: queridos amigos, eu sou um pequeno servo de um mestre ilustre, eu sou um pequeno servo de um mestre ilustre. Eu encerro essa mensagem dizendo para você: não tenha vício de grandeza, porque cada vez que o teu ser é tomado por um vício de grandeza, você se torna parecido com Lúcifer, que disse: subirei, erguerei o meu trono acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Mas toda vez que você desce, toda vez que você se diminui, você se torna um tipo de Cristo que se esvaziou de si mesmo,
deixou o esplendor de sua glória, e mesmo sendo Deus, ele disse: descerei, serei semelhante aos homens. Quem pode adorar? Quem pode? E sabe qual é o melhor de tudo para você melhorar o glória a Deus? O melhor de tudo, Lúcifer quis subir, desceu, Jesus desceu, subiu, e hoje está à direita do Pai. Com a permissão do pastor, você pode se colocar de pé. Eu preciso encerrar, mas eu não posso encerrar sem cumprir a minha obrigação como pregador. Aleluia. O que Deus tinha para falar com a igreja, Ele já falou. E eu não vou além daquilo que Deus fala comigo. Mas eu preciso falar com você agora. Você que já por muitas vezes viveu uma vida se diminuindo para Cristo crescer. Mas de repente tuas vontades, teu ego, tuas amizades foram te afastando do altar. Você foi crescendo, teu ego crescendo, tuas vaidades crescendo, e Jesus foi diminuindo. Porque ninguém desvia assim, já era, não sou mais crente, já era. Tá bem, começa mal, piora. De começo você diz: não vou para esse culto na semana não, estou cansado. Depois você vai olhar e dizer: não, mas domingo também é o dia que eu tenho para descansar, segunda eu trabalho. Cadê você no culto de domingo? Você também não está. Quando vai ver, você não veio para a Santa Ceia bem. Quando vai ver, Jesus está sentindo falta da tua voz, porque você não consegue mais orar. Canta. A correria do teu trabalho, tuas amizades tiraram o tempo de Jesus da tua vida. E quando foi ver, você não tinha mais força nenhuma para estar aqui. E Jesus já não podia mais crescer na tua vida, porque você tinha tomado conta dela. E eu quero muito conhecer você. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu sei que tem, mas eu quero muito te conhecer. Levanta a mão lá no 3º andar, que eu quero te ver, o mais alto que você puder. Eu sei que tem, mas eu quero conhecer você. Não minta para mim agora, por favor. Eu não vou forçar você, não vou ir te buscar, e não vou. Mas eu quero muito te conhecer. Vai levantar a mão não, né? Tá bom. Jesus te viu nessa cadeira que você está. Estou vendo uma mão aqui, obrigado. Mais alguém, gente? Pode abaixar. Estou vendo outra aqui, obrigado. Estou vendo outra mão aqui, obrigado. Está vendo como tem? Estou vendo ali lá no fundo, é isso? Obrigado. Mais alguém que não é crente, que está afastado? Lá na galeria, obrigado. Aqui atrás, obrigado. Ali atrás, obrigado. Ok. Gente, eu vou falar algo para vocês aqui. Sabe o que faz o meu Jesus se tornar tão maravilhoso? É porque Ele poderia ter desistido de você.
Ele poderia ter olhado e dito: olha, vou crescer em outra pessoa. Ele é muito egoísta. Ela errou muito. Não serve mais para mim. Mas o melhor de Cristo é que Ele olha para você e diz: eu quero morar aí dentro de novo. Eu quero consertar aquilo que está quebrado. Eu quero sarar aquilo que está ferido. Canta. Eu preciso ser sincero contigo. Você não veio aqui em vão, não. Não foi coincidência você estar aqui. Posso provar para você? Hoje é domingo, gente. Você poderia estar em qualquer outro lugar essa hora. Você poderia estar num restaurante com a tua família. Mateus, aqui as opções aqui não são muitas, eu não gosto muito. Tá bom, você poderia estar em casa. Você poderia estar em casa descansando com a família, na casa do namorado, da namorada. Mas você já viu aonde é que você veio parar? Você veio parar no congresso. Talvez até glória a Deus você já deu aqui hoje. Talvez até a mão você já levantou. Talvez até lágrimas já caíram dos teus olhos. Você diz que está afastado, mas teu coração é mais aquebrantado do que de muito crente. Você diz que não é crente, que está afastado, mas todo dia ora antes de dormir. Diz que está afastado, mas Deus fala contigo em sonhos. Não, você não está afastado não, você está deslocado. Você está só deslocado. Mas Jesus está dizendo: vem voltar para casa hoje. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu quero convidar, cadê a primeira pessoa que quer aceitar ou voltar para Jesus, para correr aqui na frente? Porque o meu Jesus está te chamando esta noite. Vem. É tempo de voltar para casa. Vem. Cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa que entende que é hora de ter mais de Jesus? Do jeito que você está vivendo, você não vai arrumar nada para a tua vida. Você vai terminar frustrado, você vai terminar frustrada. Mas tem um Jesus que está dizendo: eu quero mudar a tua história hoje. Eu quero apagar o teu passado, escrever um futuro de vitórias. Chegou o primeiro para Jesus aqui nesta noite. Não, irmão, você não está entendendo não. Já tem gente vindo para Jesus aqui hoje. Vem. Está chegando aqui. Está chegando ali também. Aleluia. Está na hora de viver mais deles. Vem, vem. Eu preciso da igreja espírito de oração agora. Tem cadeias que precisam ser quebradas esta noite. Olha Jesus quebrando cadeias aqui, ó. Chegando gente aqui. Chegando gente aqui. Oh, glória a Deus.